Fala moçada, e aí, beleza? Tranquilo? Hoje nós vamos continuar com um assunto muito top. Nós vamos continuar falando de resistores, só que agora uma associação de resistores em paralelo. Associação em paralelo. Inclusive eu aconselho a você, se você ainda não assistiu a associação em série, assista, porque a série e a paralelo vão permitir que o meu próximo vídeo seja sobre associação mista. Então, para entender a mista, é bom que você entenda separadamente primeiro. Tudo bem? Para quem já viu, beleza, mas quem não viu eu vou lembrar. Isso aqui vai ser a nossa pilha, tá bom? Isso aqui é a nossa pilha, é a nossa tensão. Essa tensão aqui, eu queria que você comparasse, como eu falei no outro vídeo, que você comparasse como se fosse, sabe o quê? Como se fosse uma bomba de água. Essa bombazinha que joga água aí, por exemplo, para uma piscina, para uma caixa d'água mais elevada. O que acontece aqui, ó? Você vai ter uma bomba de água empurrando aqui água através desses canos, tá vendo? Ó? O que aconteceria quando essa água chegasse aqui? Você concorda que uma parte dela vai passar pelo R1 e outra parte vai em frente, ó? Quando chegar nesse outro ponto, uma parte da água desce por onde tem R2 e outra parte da água continua reto. Essa que passou reto, ó, é a mesma que passaria por esse elemento aí R3 e depois ela voltaria, encontrando a que veio por R2, encontrando a que veio por R1, indo de novo para o motor e o motor de novo impulsionaria tudo isso. Essa analogia é muito boa para que você entenda a ideia de corrente elétrica. Então, quem é que seria aí a bomba? A bomba seria exatamente a nossa pilha, a nossa tensão, a nossa DDP, tá bom? E esses canos aqui representam os fios. Então vamos fazer agora valendo, hein? Agora o bicho vai pegar, é valendo. Essa pilhazinha aqui, ó, ela vai produzir uma corrente elétrica, tá vendo? Ó? Corrente elétrica I. Essa corrente elétrica I, ela chega aqui, ó, é exatamente a mesma corrente I. Por quê, então? Porque não teve nenhuma divisão. Tá vendo esse elemento aqui, ó? Nós chamamos isso de nó, porque tem 3 pedacinhos, tá vendo? Ó? Então isso aqui nós vamos chamar de nó. Você tem uma bifurcação. Eu gosto muito desse termo. Alguns livros usam isso. A associação é dita em paralelo quando a corrente elétrica encontra uma bifurcação. E aqui ela encontrou. Uma corrente elétrica vai passar aqui, ó. Essa corrente elétrica eu vou chamar de I1, corrente no resistor 1. Aqui, ó, nós vamos ter uma correntezinha elétrica passando. Nós vamos nomear essa corrente elétrica de corrente I2 mais I3. Não é verdade? Ó? Porque essa corrente é que vai passar pelos elementos 2 e 3. A corrente I2 vai descer por onde tem o resistor 2, I2. Aqui eu tenho exclusivamente a corrente I3. E ela passa pelo resistor R3. Ei, você está aprendendo a caminhar no circuito com a corrente elétrica. Lá na frente eu vou jogar amperímetros, eu vou jogar aí, por exemplo, qual é a lâmpada que vai brilhar mais, o que é que o amperímetro vai marcar. E para chegar nesse nível você tem que entender esses passos intermediários aqui. Ó. Vem aqui, moçada, ó, uma corrente I3, tá vendo? Ó? I3. A I3 não encontrou nenhum nó, isso aqui é só uma curvazinha, mas é o mesmo fio. Ó. Então quem passa aqui é uma corrente elétrica I3. Mas perceba, olha aí quem chegou, I2. I2 veio por esse filamento 2. E aqui eu não tenho mais I2, nem tenho mais I3. Aqui é a soma de I2 mais I3. Perfeito? Você já deve ter entendido que aqui o negócio vai pegar de novo, né? O que é que eu vou ter ali? Nós vamos ter a corrente agora I1 que chegou. Ó. Ítalo, então eu vou ter a soma das 3 naquele ponto, E a soma das 3 a gente chama simplesmente de quê? Ó? De I. Ah, é mesmo. Então isso aqui é I. Top. Isso aí é I e o circuito continua então fluindo numa boa, tá bom? Pessoal, o que é que esses resistores eles têm em comum? Embora eu vá te explicar depois
nessa mesma aula, a andar nesse circuito, analisando a voltagem, não mais a corrente, eu queria que você entendesse que eu vou chamar esse polozinho aqui, por exemplo, de A, e esse polo aqui de B, tá bom? Então, isso aqui é polo A, porque não encontrei nenhuma resistência, ó, é A. Isso aqui é A, porque eu não encontrei nenhuma resistência. Isso é A e isso é A pelos mesmos motivos. Então, esse polo aqui é A, esse polo é A e esse polo é A. Esse aqui, perceba que eu já não posso mais chamar de A. Ó. Por quê? Porque ele encontrou uma resistência, houve uma diferença de potencial aqui. Mas, pelo outro lado, eu tenho B, esse aqui também é B, esse aqui também é B e esse aqui também vai ser B, tá bom? Todos eles vão ser B. Então, perceba que a tensão é de A para B. A minha pilha é de A para B. O resistor R1, o resistor R2, o resistor R3, todos estão ligados de A para B. Então, se eles estão ligados de A para B, todos eles têm a mesma DDP. E é isso que caracteriza, olha aí, é isso que caracteriza a associação em paralelo. Eles têm a mesma DDP, a mesma diferença de potencial. Confere? Mesma DDP. Isso é importante, tá? Se quer saber se eles são em paralelos, joga a mesma tensão. Se forem a mesma tensão, sendo percorridos no jeito que eu expliquei aqui, vai ser uma associação em paralelo, tá bom? Eles precisam estar ligados para os mesmos terminais. Agora eu queria que você me dissesse quem é, me diz aí, quem é essa corrente I? Se você concordar comigo, essa corrente I é a corrente I1 mais a I2 mais a I3. A I deu origem a 3 bifurcações. Então a I é a soma das 3 correntes, cara. Preste atenção. Chegamos num ponto alto para você entender o processo. Saber a fórmula é a parte mais fácil do processo. Eu vou dizer isso sempre. Preste atenção. Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou subir isso aqui e nós vamos colocar agora, ó, vou subir isso aqui da nossa associaçãozinha em paralelo e nós vamos agora brincar com quem é essa corrente, tá bom? Primeira coisa que eu queria que você entendesse é o seguinte. Veja se vocês concordam aí comigo, ó. A corrente I, ela é a corrente I1 mais a corrente I2 mais a corrente I3. Confere? De boa? Tá, Ítalo, mas e aí? De onde é que aparece aí resistência? Tenha calma, rapaz. Vocês concordam comigo que resistência equivalente é igual a tensão sobre a corrente, não concordam? Resistência equivalente é a tensão sobre a corrente. Isola essa corrente aqui, ó. Essa corrente vai ser a tensão dividido pela resistência. Então, onde tiver corrente elétrica, eu posso trocar por tensão sobre resistência, tá? Então, vamos subir isso aqui um pouco mais. E agora é braço, tá? Agora é só braço. Eu já sei que I é igual a I1 mais I2 mais I3. Mas nós acabamos de discutir que corrente é a tensão sobre a resistência. Qual é o meu objetivo aqui? É encontrar resistência equivalente. O que é resistência equivalente? É aquela resistência que substitui todas as outras. E a pilha nem se tocou que ela foi substituída. Você trocou as resistências que tem e a pilha continuou trabalhando do mesmo jeito, como se nada tivesse acontecido. É essa que eu estou atrás. Quem é a corrente total? É a tensão total sobre a resistência total. Resistência total nós chamamos de resistência equivalente. Quem é a corrente 1? É a tensão do resistor 1 sobre a resistência 1. Só que eu provei para você, eu mostrei para você que nessa associação a tensão total da pilha é a mesma tensão de cada um dos resistores. Então esse U que eu usei aqui para a corrente total é o mesmo U que eu estou usando na corrente 1. E o fenômeno vai se repetir, ó. Quem é a corrente 2, moçada? Me diz aí, ó, corrente 2 é a tensão no 2, que é a própria tensão total, sobre a resistência 2. Quem é a corrente 3? É a tensão no 3, que é a mesma total, sobre a resistência do 3, tá bom? Agora nós vamos dar uma cortada aqui no que é possível, né? Ó,
tensão foi embora, ó. E a tensão indo embora, acho que dá para a gente encontrar a nossa formulazinha, né? Ó. 1 sobre a resistência equivalente, ó. 1 sobre a resistência equivalente é 1 sobre a primeira resistência, mais 1 sobre a segunda resistência, mais 1 sobre a terceira resistência. Então, essa é a fórmula que nós vamos usar. Mas é aquilo que eu falei. O importante aqui, cara, não é simplesmente você saber a fórmula. É entender o que eu acabei de fazer. Então, fica aí com essa fórmula, que ela é muito, muito importante. Só para a gente pontuar, para não deixar ninguém para trás, entenda isso, né? Se você pegar 1 sobre a resistência equivalente, o que é resistência equivalente? É aquela resistência que você substitui e fica mais fácil de trabalhar com ela, né? No lugar de trabalhar com 3, 5, 7, trabalha só com uma, fica mais viável, é mais fácil o fenômeno de acontecer, de você ver o fenômeno. É igual a 1 sobre a primeira resistência, mais 1 sobre a segunda, mais 1 sobre a terceira. E se eu tiver aí 10 resistências, é só continuar. 1 mais 1 sobre R4, mais 1 sobre R5 e manda ver. Tudo bem? Mas tem um caso que aparece muito aí nas questões, tá? Que é quando você tem apenas 2 resistores. Se você tiver apenas 2 resistores, você pode muito bem fazer o seguinte, ó. Vai ficar 1 sobre a resistência equivalente. Na hora de uma prova, você não vai fazer mais isso. Isso aqui é para você entender, para fazer sentido para você. 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Confere? Se eu só tenho 2 resistores, eu posso fazer assim, não posso? Demais, tranquilo. Mas aqui, gente, eu posso tirar o resistor equivalente, cara. Quando eu tenho só 2 resistores, olha como ficaria mais prático, não é? Eu vou tirar o mínimo aqui entre R1 e R2, tá vendo? Ó? Vai ficar assim, ó, 1 sobre a resistência equivalente é igual. Quanto é o mínimo entre R1 e R2? R1 vezes R2. Divide isso aqui por R1, dá R2. Divide isso aqui por R2, dá R1, vezes 1, R1. Então, ó, olha o que é que eu encontrei. Não precisa fazer isso, lembra? Agora a gente já está aprendendo, você já sabe fazer isso no automático. A resistência equivalente, quando eu tenho 2 resistores, é o produto sobre a soma, percebeu? Ó? O produto, R1 vezes R2, sobre a soma, R1 mais R2. Ah, Ítalo, então tu está me dizendo que se eu tiver 10 resistores, eu posso fazer 1 sobre R1 mais 1 sobre R2? Pode, numa boa. Se eu tiver 2, Ítalo, eu posso fazer 1 sobre R1 mais 1 sobre R2? Pode também, cara, tá certo, beleza, massa. Mas se você só tem 2 resistores, essa maneira é mais rápida. O produto deles sobre a soma deles, entendeu? R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Agora, quer ver uma dica também que ajuda muito nas questões? Ó? Mas é muito nas questões. É quando os resistores são iguais. Quando os resistores são iguais. Olha o que aconteceria nesse meu exemplo aqui se os resistores fossem iguais. Eu ficaria com R vezes R. Daria R ao quadrado. Sobre R mais R. 2R. Sabe quanto é que está dando isso aqui? Ó? Você cancela um R desse com um R desse. Aí sobraria R sobre 2. Ei, moçada, olha que top que a gente encontrou aqui, ó, tá vendo? Se você só tem 2 resistores, você pode fazer o produto sobre a soma. Mas se você tem resistores iguais, olha o que você poderia fazer. Colocar o valor de um deles e dividir por quantos iguais você tem. Então essa outra fórmula é muito boa. Ó. Resistência equivalente é igual a R sobre N. E o que seria o N, Ítalo? O N seria o número de resistores iguais. Número de resistores iguais. Então, se, por exemplo, eu tenho 10 resistores de 10 ohms, ó, 10 resistores de 10 ohms. Eu posso fazer, através daquela fórmula, Ítalo, 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, pode, mas dá trabalho. Demora demais. Você pode muito bem fazer assim, ó. Coloca R, que é o valor de um deles, dividido por quantos iguais você tem? 10. Aí daria quanto? Daria 1.
Então são as 3 maneiras de você responder essas questões, tá bom? Veja se ficou claro aí para vocês, ó, essas 3 maneiras, tá? A primeira, para qualquer caso, dá certo sempre. Essa segunda maneirazinha aqui, ó, ela só dá certo quando? Quando os resistores eles são aos pares, né? De 2 em 2 resistores. Aí dá certo você fazer isso aqui. E essa última para quando você tem resistores iguais. E aí, me fala, acompanhou o raciocínio? Deu certo? Deu certo? Eu quero saber se deu certo agora. Eu vou apagar isso aqui, tá? Deixa eu apagar isso aqui. Esse exemplo. Ei, cara, pesado agora, hein? Esse exemplo, muito bom. Se você entender esse exemplo, cara, você pode dizer que aprendeu resistores em paralelo. Série já foi no outro vídeo. Esse é paralelo. Preste atenção. Primeira coisa, dê uma caminhada no circuito aí. Vamos caminhar no circuito usando as tensões, tá? Isso aqui a gente já viu lá no primeiro, que eu vou chamar de 80 e esse aqui de 0. Ítalo, eu queria chamar um de 160 e o outro de 80. Pode. O importante é a diferença entre eles está dando 80, tá bom? Mas eu acho mais fácil chamar um de 80 e o outro de 0. Esse potencial vai ser 80, esse vai ser 80, esse vai ser 80 e esse vai ser 80. Todos os potenciais em cima, 80. Todos os potenciais de baixo seriam 0 volt. Confere? 0 volt. Todos os resistores, ó, esses 3 resistores, estão associados como? Eles estão associados em paralelo. Como é que eu sei que é paralelo, Ítalo? Eu sei que é paralelo porque todos eles têm a mesma tensão, tá bom? Bora caminhar agora no circuito com a corrente. Ei, você está aprendendo a caminhar aí de 2 jeitos, ó, com a tensão e com a corrente. A gente está colocando um nível muito bom. Para os principais vestibulares estilo Enem, é isso aí que você tem que saber, cara. Você vai matar isso aí, vai matar todas as questões sobre esse assunto. Vem uma corrente I. Essa corrente I chega aqui, ó, corrente I. E ela vai se dividir. Aí nós vamos chamar aqui de I1, corrente 1, aqui de corrente I2 e aqui de corrente I3. Então, se você entendeu direitinho, ó, quem é que está passando aqui? Ó? Quem é que está passando aqui? Nesse ponto aqui, ó, nesse trecho aqui, quem é? Não é mais I1. Quem passa nesse trecho, você há de concordar comigo que é I2 mais I3. Top, gente. Muito bom, muito bom. Quem está passando nesse trecho aqui? Ó? Somente a I3. Agora eu quero ver, ó, quem é que passa nesse trecho aqui de baixo? Ó? Somente I3. Ó. O I3 deu a volta, não foi não? Aqui ele vai encontrar a companhia do I2. Ó. E juntos, I3 e I2 passam nesse trecho. Ó. I2 mais I3. Encontram o I1 que está descendo. Ó. E agora os 3 vão passar por aqui. Ó. Então aqui volta a ser a corrente I. Ei, foi top! Conseguimos caminhar com a tensão e com a corrente. Agora eu pergunto, como é que eu tiro a resistência equivalente? Primeira coisa, vamos com calma aqui. Primeira coisa, eu posso tirar a resistência equivalente, ó, aquela que substitui esses 3 de uma vez só. Eu posso fazer isso aqui de uma vez só, uma tacada única aí. Eu posso fazer 1 sobre 40, mais 1 sobre 40, mais 1 sobre 20. Lembra a primeira fórmula? A 1 sobre a resistência equivalente é 1 sobre 40, mais 1 sobre 40, mais 1 sobre 20. Acabou, tá certo. Tá certo. Se você viu essa saída, é isso que conta. Tá certo. Mas olha que bacana. Vocês estão vendo que essa resistência e essa resistência, elas são iguais? É ou não é? Se essas resistências são iguais, você pode fazer simplesmente assim, moçada. Ó. A resistência equivalente entre essas duas, tá? A resistência equivalente entre aquelas duas. Vou chamar de resistência equivalente linha. Você coloca o valor de um deles, 40, e divide por quantos iguais você tem? 2. Então, a resistência equivalente linha está dando quanto aqui? Está dando 20 ohms. Eu juntei esses dois apenas, ó, apenas esses dois. E deu quanto? Deu 20. É só pegar um deles e dividir por 2. Ficou fácil, ó, ficou simples. Ítalo, quer dizer que eu posso apagar esses dois aqui e colocar só um que vale 20. Pode, está certíssimo. Agora pensa.
Se vai sobrar só uma resistência aqui, ó, essa daqui seria a resistência equivalente deles, tá? Ó, esse 20 aqui. Você concorda que a equivalente dos dois deu 20? E essa que eu não mexi também dá 20? Então, quanto é que dá a resistência equivalente aí deles? Desse novo 20 com esse 20 inicial. Vou apagar só para você não confundir aqui, tá? Vou tirar esse 20 aqui, mas você já entendeu que o 20 é o equivalente desses dois. É só para não deixar o desenho muito carregado. Então, ó, a nossa resistência equivalente total agora, total, vai ser simplesmente 20, que é um deles, dividido por 2. Porque eu tenho 2 iguais a 20. Então, a resistência equivalente está dando quanto, gente? Ó, 10 ohms. Ítalo, se eu tivesse... Eu vou fazer aqui em casa 1 sobre 40 mais 1 sobre 40 mais 1 sobre 20. Vai dar esse 10 aqui? Vai, filho, confie. Confie, rapaz. Vai dar exatamente esse 10. Teste aí para ver. Então, você já encontrou aqui quanto dá a nossa resistência equivalente. De boa, tranquilo até aí? Ei, conteúdo denso, hein? Conteúdozinho denso pra caramba. Resistência equivalente, ó, 10. Agora, nós queremos saber quanto dá a corrente em cada um deles, a corrente total. Eu quero saber todas as correntes envolvidas aí, tá bom? Então, vamos encontrar essas correntezinhas envolvidas. Deixa eu subir isso aqui. E presta atenção, ó. Vou subir aqui, tá? Encontrando as correntes envolvidas, vamos lá. U é igual a R vezes I, tá? O que você vai fazer aqui? Você pode aplicar essa fórmula várias vezes. Eu vou aplicar primeiro para o total, tá? Para o total, para o equivalente. Como é que ficaria isso aqui aplicado para o total? A tensão total, a DDP total, vale 80. A resistência total vale 10. Eu vou descobrir a corrente total. Então, a corrente total está dando quanto, moçada? Corrente total está dando 8 amperes. Esse é o valor da nossa corrente total. De boa? Muito bem. Agora, quanto vai dar a corrente de cada um deles? Eu vou aplicar a mesma fórmula. Primeira lei de Ohm, mesma fórmula. Só que eu vou aplicar agora pensando exclusivamente no de 40 ohms, tá? Vai ficar assim, ó. A tensão dele é 80. Eita, a tensão dele é a mesma total? Cara. Ligação em paralelo quer dizer que eles têm a mesma tensão. Então, vai ficar 80 é igual a quanto? A resistência dele, que é 40, vezes a corrente dele, que é a corrente do 1. Quanto foi que deu a corrente do 1 aqui? Ó? A corrente do 1 está dando 2 amperes. Ok? Eu não vou nem fazer conta aqui para a corrente do 3, né? Você concorda que se a do 1, aliás, a do 2, né? Se a do 1 deu 2 amperes, a corrente do 2 também vai dar 2 amperes? Por quê, Ítalo? Porque o resistor de 40 ohms, ele é igual, são 2 resistores de 40 ohms. Então, os 2 resistores, nós vamos ter aí a mesma corrente. Agora, moçada, nós vamos para o último passo, U igual a R vezes I, para o resistor de 20 ohms, tá bom? Para o de 20 ohms. Vamos fazer? Vai ficar assim, ó. A tensão dele é 80, a resistência dele é 20 e a corrente é a corrente 3. Quanto foi que deu a corrente 3 dele aqui, ó? A corrente 3 dele deu 4 amperes. Eita, eu não sei se você se tocou, mas vem conteúdo denso de novo. Olha os valores, ó. 8, 2 e 4, tá? 8, 2 e 4. Vamos ao grande finale aqui dessa questão. Ó. Presta atenção, presta atenção. Olha se não é brilhante, cara. Presta atenção agora. Agora o bicho pega e é o grande finale aqui da situação. Simbora. Quanto vale, deixa eu escolher uma cor aqui que dê para destacar. Quanto vale essa corrente I? Nós aprendemos que ela vale 8 amperes. Foi ou não foi? 8 amperes. Então aqui, ó, 8 amperes. Quando chegou, o I1 ficou com quantos amperes, né? O I1 ficou com 2 amperes, foi isso? 2 amperes. O I2 com 2 amperes. E o I3 com 4 amperes. Bateu os valores? Bateu, né? Ó, 4, 5, 6, 7, 8, bateu. A corrente total, 8 amperes, está sendo realmente aquela corrente que eu encontrei. 8 amperes, bateu. Show de bola, entendemos isso.
Se o cara, por exemplo, te pedisse a corrente nesse trecho aqui, ó, tá vendo? Ó, esse trecho. Ora, esse trecho é o I2 mais o I3, ó. Seria 2 mais 4. Ah, Ítalo, então aqui a corrente vale 6 amperes. Isso mesmo, 6 amperes. A corrente aqui seria só I3, que vale quanto? 4 amperes. Aqui embaixo, 4 amperes. Aqui, a mesma coisa lá de cima, 6 amperes. E aqui, 8 amperes. Ei, gente, nós colocamos todas as correntes elétricas aí envolvidas, cara. Agora, você percebeu aí? Presta atenção. Esse resistor de 40 e esse de 40 têm a mesma resistência, obviamente. Então, eles ficaram com a mesma corrente, 2 e 2 amperes. Foi ou não foi? A mesma corrente. Agora, olha o pulo do gato aqui, ó. Tá vendo que essa resistência vale 20? Essa resistência 20, ela é quantas vezes menor do que a resistência de 40? Ela é quantas vezes menor? Ela é 2 vezes menor. Você concorda? 2 vezes menor. Bora pensar um pouquinho aqui, ó. Vamos pensar aqui, menino. Isso aqui é importante, hein? U é igual a R vezes I. Agora pensa comigo aqui, ó. Vamos pensar juntos. A tensão deles é a mesma. Aquele que tiver mais resistência fica com menos corrente. O resistor de 40 ohms tem 2 vezes mais resistência, gente. Então ele fica com 2 vezes menos corrente. Antes de fazer a conta, eu já tinha me tocado disso, ó. O resistor de 40 é 2 vezes maior do que o resistor de 20. Então ele vai ficar com uma corrente 2 vezes menor. E foi isso que aconteceu. Passou nele uma corrente de 2 amperes e no outro uma corrente de 4 amperes. Ítalo, eu posso fazer isso sempre? Pode, sempre, porque eles estão associados em paralelo. Aquele que tiver mais resistência, ele fica com menos corrente, tá bom? Então não esquece. Essa associação em paralelo, ela tem bifurcação. A corrente elétrica, ela se divide, mas os potenciais não. Eles continuam a ter as mesmas tensões, as mesmas DDPs entre os seus terminais, tá bom? Gente, eu espero muito que tenha valido a pena você ficar até aqui, tá? O meu muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Valeu, gente. Tchau.